Fala galera, mais um de cara pro Duque, sensacional. A gente vai evoluindo no mundo de condomínio, vocês sabem o quanto eu sou fã, admiro e respeito síndicos e síndicas e o mundo de condomínio de uma forma geral. Esse programa é apoiado pelo Grupo Liberdade. Você precisa de segurança, facilities, segurança eletrônica, Grupo Liberdade vão te atender com total maestria e Bela Limpezas, tudo que é material, insumos para limpeza, Bela Limpeza. O pessoal tem um estoque lá muito bem selecionado, preparado. Isso aí dá rapidez, viu, gente, no atendimento. E eu tô com um convidado maravilhoso, que é o Fábio, um síndico que é meu parceiro. Fabião, você tá bom? Feliz demais por estar aqui, Duque. Muito obrigado pelo convite. De verdade, estou bem feliz de estar aqui contigo. Nossa, eu fico... Finalmente, de cara pro Duque. De cara pro Duque, né? E antes de a gente entrar no assunto que é muito importante, a gente vai falar do que é o mundo condominial, né? O que um síndico precisa ter. Eu quero que... É dispensável isso, mas se apresenta, porque esse programa tá indo pro Brasil inteiro, tá? Boa. É, Excelente. Passou algumas barreiras já aí, né? Excelente. Algumas fronteiras. Conta aí. Vamos nessa. Ô, Duque, eu sou formado em Engenharia Eletrônica pela Escola Politécnica, quando eu morava no Recife ainda, né? Eu estou em São Paulo há mais de 20 anos. Depois eu fiz pós-graduação em Marketing, vendas e Psicologia aplicada ao negócio. Inclusive, a Psicologia me ajuda muito hoje nessa vida, né, da gestão condominial. Eu comecei minha carreira na área de tecnologia, trabalhei na Siemens, na Claro, na Oracle. Tive minha fase empreendedora, voltei para o mercado. E há 7, quase 8 anos eu sou síndico morador do meu condomínio. Tomei gosto ali e depois virei profissional. Então hoje eu atuo 100% como síndico profissional. Que bacana. Você sabe uma história interessante? É. Por que eu me tornei síndico no meu condomínio? Essa história é boa. Eu morava lá, eu moro há 15 anos nesse condomínio. Ainda mora lá? Ainda moro lá. Tá. E aí, cara, o síndico anterior era muito ruim. Autoritário, multa pra lá, multa pra cá, as assembleias tensas, né? Aquele negócio moroso pra acontecer. E aí, olha só o que aconteceu. Ele chegou um dia e falou, gente, é o seguinte, vou reformar a quadra. A gente, pô, legal. Boa. As crianças estão precisando de uma reforma mesmo aqui. Fechou a quadra. Uma semana, 10 dias, 15 dias, não batia um prego naquela quadra, cara. E a gente começou a cobrar, escuta, cadê a reforma? Não, tô vendo, pô, mas você tá vendo ainda, por que já fechou a quadra, né? E aí, Duque, começou um zum, que ele queria trocar a quadra pro parquinho e o parquinho pra quadra. Por quê? Ele morava no primeiro andar, ele não tá mais lá, já se mudou. Entendi. E ele, apesar dos filhos dele terem crescido no condomínio, já eram adultos, né? Brincado naquela quadra, hoje ele estava incomodado com o barulho das crianças dos outros condôminos que brincavam na quadra que era de frente à janela dele. Aí ele queria inverter o negócio pra... Aí a gente realmente ficou incomodado. Meu filho, o Lucas, hoje já tá, né, grandinho, tá com 16 anos, naquela época tinha uns 4, 5. Ele falou, papai, a quadra tá não sei o quê. Aí a gente formou um grupo de pais com os filhos, começamos a conversar, gente, que absurdo e tal. Aí, Duque, um pai lá deu a ideia, sabe o que a gente fez? Domingo, 7 horas da manhã, a gente invadiu a quadra. Isso era 2013, eu lembro bem, que era o ano da Copa das Confederações, e tinha aquela campanha, vem pra rua, a rua é nossa. Aí a gente criou, vem pra quadra, a quadra é nossa. Nossa, cartaz, panela, 7 da manhã. Bola, e vamos jogar. Quebramos o cadeado e vamos brincar com as crianças. Ele ficou puto, bateu a janela lá, a gente passou o domingo brincando naquela quadra, retomamos o que era nosso, né, com aquele espírito de comunidade. E olha que engraçado, isso foi no domingo. Na segunda-feira, eu liguei lá na CBN, tinha aquele programa lá, Hora de Expediente, com Dan Stubach, José Godoy, que até hoje tem. E aí, bom dia. Aí o pessoal, o Dan falou, pessoal, olha, eu não sei o que aconteceu aqui na quadra onde eu moro, mas ontem, que era o domingo, 7 horas da manhã, o quarteirão inteiro foi acordado com um grito de criança, bola, vem pra quadra, a quadra é nossa. Ele morava, Duque, no prédio vizinho, e da janela dele ele acordou e viu a movimentação. A movimentação. Ele falou, eu não sei o que estava acontecendo, mas eu acho que o síndico estava em maus lençóis. E tava mesmo.
Os 6 meses depois a gente teve eleição, aquilo foi a gota d'água, né? Ninguém já aguentava. Não suportava mais. A gente conseguiu eleger um outro síndico que fez um bom trabalho, até que ele resolveu se mudar. Eu já era do conselho, ele falou, Fabião, assuma esse negócio, cara. Eu digo, cara, eu sou ocupado, eu sou executivo, eu não tenho tempo para isso. Ele falou, cara, você imagina se voltar outro desse aí? É um tormento, né? Aí eu pensei assim, eu digo, puxa vida, eu já tenho tanto estresse, tanta correria na minha vida de executivo, para chegar em casa e também, né, ficar tenso, preocupado, eu digo, deixa eu assumir. Eu me candidatei, fui eleito, e aí eu trouxe muita coisa do que eu aprendi no setor corporativo para a minha gestão condominial. Fantástico. E acabou dando muito certo, cara. Fantástico isso. E aí tá até hoje. Tô até hoje, fui reeleito 2 vezes. 2 vezes. Por unanimidade. E aí gostou e virou síndico profissional. E virei síndico profissional. Puxando esse gancho que foi maravilhoso, porque todo mundo fala, eu comecei como síndico orgânico. Por uma dor, né? Isso. Por uma dor. Isso é público e notório. Exato. Beleza. Mas puxando esse gancho, aí você me colocou alguns comentários que a gente fez um briefing antes e eu achei fantástico. O que é um síndico-chefe diferente de um síndico líder? Porque quando você traz essa ideia, o conceito do corporativo, do mundo executivo, exato. Como é que encaixa? Dá para encaixar no mundo no corporativo também você tem os chefes e tem os líderes, inclusive, né? Das duas formas. Das duas formas. Antes de responder essa tua pergunta do comparativo, eu sempre que eu tenho oportunidade em palestras, em eventos, eu pergunto, por que você quis ou quer ser síndico? E aí, Duque, eu falo que tem 3 motivos frágeis, que são, primeiro, porque a pessoa quer o benefício financeiro, seja por ser morador, porque não vai pagar o condomínio, coisa parecida, ou seja por ser profissional, porque vai ganhar uma taxa ali. Se for só por esse motivo, eu vou economizar, eu vou ganhar dinheiro, isso não vai se sustentar ao longo do tempo. Deixa pra lá. O segundo motivo deixa comigo, eu vou mostrar como é que faz. Tipo, ninguém sabe fazer aqui, deixa com o pai. O pai resolve. O pai resolve. Isso também o pai não resolve nada. Porque quando ele encara o dia a dia, a responsabilidade é outra história, né? E o terceiro motivo eu estou com tempo disponível. Às vezes está aposentado ou aposentada, e eu não tenho nada contra os aposentados, né? Mas não é só porque você tem tempo disponível que você está apto a fazer uma gestão de um condomínio, de responsabilidade e tudo mais. E aí eu falo que tem uma razão, que é a razão que transforma, que é exatamente o propósito. Olha, eu realmente acredito que eu posso fazer uma boa gestão, que eu posso criar uma comunidade aqui, a gente falando de prédios residenciais, né? Eu tenho certeza que eu consigo fazer uma boa gestão e criar uma comunidade para a gente viver melhor aqui. Esse é o síndico líder. Esse é o síndico líder. O síndico-chefe era o cidadão lá da quadra. Por exemplo. Por exemplo. E aí, essa sua pergunta é boa, porque, por exemplo, se a gente pegar 5 itens para fazer o comparativo de um síndico-chefe e um síndico-líder. Tá. Né? Então, por exemplo, gestão. Como que é a gestão de um síndico-chefe? Ela é mais unilateral, ele vai fazendo as coisas, ele não consulta, ele vai por osmose, vai fazendo a gestão ali do jeito dele. Tá. Pô, eu sou o síndico, então deixa eu gerir esse negócio aqui. O síndico líder, ele entende que, na verdade, ele é um facilitador. E ele está ali para executar o que a maioria decidir. Concordo plenamente. Então ele escuta, ele pondera, né? E ele coloca isso como votação, às vezes até com a recomendação, mas ele vai executar o que a maioria decidir. Inclusive, o síndico líder, ele tem uma cabeça mais evoluída no seguinte aspecto. Ele enxerga a oposição. Aí eu vou falar, gente, oposição do bem, né? Isso. Oposição saudável, né? Isso. Que ela tem que existir. Tem. E ele enxerga para ser um balizador do bom trabalho dele. Você concorda com isso? Concordo com isso. Muitas vezes a oposição não se posiciona, vamos dizer, de uma forma muito amigável. Sim. De toda forma, ele tem que separar o como ela está falando, mas o que ela está falando. O que ela está falando. Então, muitas vezes, o que ela está falando faz sentido. E é um ponto interessante para que o síndico também olhe para aquilo ali. Isso é fundamental. Total. Então, quando você coloca isso dentro de uma estratégia, ter essa liderança, e aí eu te pergunto, a gente está tendo não é enxurrada, mas uma evolução muito grande
com os síndicos novos, né? Sim. Assim, enxergaram o mercado condominial, né, Fabião? Sim. Aí lá, um oceano azul eu quero navegar. Mas não é por aí, né? Não é. Porque o cara tem que escutar o que você tá falando, ó. Não é só ir lá por conta da taxa ou por conta do... Exato. Tem um tempo livre. São motivações frágeis, como eu costumo falar. Frágeis. Ali. Exatamente. O que tem por trás dessa cortina para um síndico estar preparado realmente e conseguir atender um condomínio? Olha, eu diria que tem 3 pilares fundamentais aqui, Duque. Gestão, técnica e humanidade. Boa. Gestão. Ele tem que saber fazer uma gestão ali, porque ele vai cuidar do financeiro, ele vai cuidar dos funcionários, ele vai cuidar das assembleias, né? Ele vai ter que atender os clientes, que são os condôminos. Ele vai ter que ter metas e objetivos mensais ou trimestrais para entregar, seja de redução de consumo de energia, o que for. Tem que apresentar. Ele tem que fazer uma gestão. Tá. Depois a gente vai para a técnica. Ele tem que saber de normas, tem que saber de obras. Segurança, né? E isso aí é estudo, é conteúdo, ele tem que se preparar para isso. E, logicamente, humanidade, até porque moram pessoas ali, moram seres humanos. Então, ele tem que entender e saber fazer uma boa gestão de conflitos, tem que engajar as pessoas, né? Tem que fazer uma boa comunicação, inclusive. Então, gestão, técnica e humanidade. Eu entendo que esses 3 pilares são fundamentais para uma gestão condominial moderna. Moderna, aberta, transparente, assertiva. Exatamente. E você acha que essa comunicação ela tem que ser constante ou mais espaçada, assim, mas dessa forma assertiva, assim, sabe? Mais contundente? Aham. Porque às vezes você fala assim, eu vou te contar todo dia que eu tô fazendo. Vai chegar uma hora e fala, ô Duque, não conta mais. Né? Vai tocando aí. Cai naquela zona de um platô de conforto. Exato, E eu acho que aí, Duque, vai muito da sensibilidade do síndico para entender as demandas, o cenário atual daquele condomínio, né? E o quanto de timing ou de espaço ele tem que dar entre uma comunicação e outra. Logicamente, existem comunicações urgentes. Um exemplo, essa semana tentaram roubar um carro lá na rua onde eu moro, o alarme disparou e teve uma cena ali, o cara saindo, o morador desceu, não foi no meu condomínio, foi do lado. Ele viu o alarme do carro dele disparando, desceu para fechar, o cara estava dentro do carro dele, ele deu um grito lá, o cara saiu correndo, viu um motoboy que a gente pensou que ia ajudar a pegar o ladrão, não, o motoboy era comparsa. Era comparsa dele. Subiu na moto e fugiram. Então, eu peguei isso nas câmeras, né? Eu entendi, conversei com os porteiros, entendi toda a situação e eu fiz uma comunicação imediata. Pessoal, logo pela manhã, pessoal, olha, aconteceu isso aqui na rua, eu não posso divulgar as câmeras para vocês, eu dei só um print assim de uma cena principal. Mas aconteceu isso aqui. Mas aconteceu isso aqui. Então, lembrando, inclusive, peguei esse gancho para ninguém reagir no caso de um assalto, coisa parecida, porque muitas vezes o ladrão ele está acompanhado com o comparsa dele aí. E aconteceu. Então, mais um reforço. Então, isso aí, logicamente, você não precisa esperar uma semana para comunicar ou coisa parecida. Agora, a gente está, por exemplo, fazendo uma reforma no jardim. Aí eu pego foto do antes e do depois. O pessoal já está vendo acontecendo e eu coloco isso. Normalmente eu gosto das segundas-feiras, sabe? Pessoal, atualizações importantes para a semana. Da semana toda aí. Eu coloco, segurança, a gente instalou câmera onde estava faltando lá na garagem, a gente está mexendo aqui no jardim, né? E a gente chegaram as cadeiras do hall social. O pessoal manda joinha, né? Mas essa comunicação vai direto de você para o morador. Isso. Você não usa ADM para fazer isso. Direto para o morador. Eu tenho alguns meios de comunicação, tem o que eu uso mais, que é o próprio WhatsApp. Então lá, nesse condomínio, que eu estou falando mais de que eu moro, né? Até porque os outros, a maioria são comerciais, eu tenho alguns residenciais também, mas eu gosto de dar muito exemplo porque eu estou vivenciando mais o meu dia a dia ali. Legal. Lá, Duque, nós temos 3 grupos de WhatsApp para comunicação. Tem um lá que começou com os pais e filhos pedindo colchão emprestado, limão, que até hoje tem, que a gente fala... Virou comunidade, né? Que a gente fala que pede o açúcar pro vizinho. Que bacana. E é muito legal, porque a gente tem esse espírito de comunidade, né? A gente se ajuda. Aí tem o dos classificados,
quem quer doar, comprar ou vender coisas. Beleza, tá lá. Posta ali. E tem o meu, que é o canal de comunicação, de transmissão, Tá. onde só eu posto. Isso. Então esse aqui é o oficial, vamos dizer assim, né? Bom, colocou lá, o pessoal vê tudo. Exatamente. Aí eu coloco fotos, coloco texto, coloco, né? E eu ainda tenho também a tela no elevador, que Tá. eventualmente eu também uso, Legal. mas o WhatsApp normalmente é muito mais rápido, né? O pessoal já tá na mão. Exatamente. Você tá falando tantos insights que eu tô... Esse episódio é sensacional. O síndico que atende um condomínio residencial, o que ele tem que mudar ou não mudar para ele atender um condomínio office? Boa. E aí eu vou completar. Boa. Esse cidadão que mora no condomínio residencial, por que ele não usa a mesma cultura que ele usa no condomínio office que ele trabalha? Ah. Foi matadora essa pergunta ou não? Mais ou Sim, menos. total. Então vamos lá. Algumas diferenças muito básicas dos condomínios residenciais e dos comerciais, né? Então, por exemplo, o horário de funcionamento. Então, o residencial normalmente é 24 horas. Horário de obras é horário comercial. À noite, final de semana, não pode ter barulho. No comercial, você inverte. Você inverte. O pessoal está trabalhando durante o dia, não pode ter obra. À noite o cara vai À fazer. noite o cara vai trabalhar, final de semana o cara vai trabalhar. Tá. Né? Tá. Eu entendo também, Duque, que nos comerciais, normalmente, as administradoras, elas têm uma atuação maior, mais dinâmica. Normalmente, ela tem pessoas das administradoras dentro dos condomínios, que são gerentes prediais, que eles têm um dinamismo maior ali. A dinâmica é outra. A dinâmica é outra, facilita bastante, inclusive, o trabalho dos síndicos. E aí eu fico muito mais na estratégia, no acompanhamento, Do que operação na do que operação. Nos condomínios residenciais, como normalmente a gente não tem os gerentes prediais, tem às vezes zeladores, enfim, a gente tem que acompanhar mais de perto a operação. Te toma mais um... Você faz a estratégia, mas essa operação ela é mais vertente o com acompanhamento seu é mais demandado. Demandado. Isso, no dia a dia. Você acaba se envolvendo muito em tarefas operacionais também para garantir que tudo vai sair de bem uma feito. forma legal. Exatamente. Porque é legal que você está dizendo isso, é importante você estar dizendo isso, porque o síndico, às vezes, ele fala, eu vou ficar nichado só no residencial. Acontece. Porque tem aquela situação também da implantação. Que tem síndico que fala, não, eu não entro em implantação. E tem aquele que eu amo implantação. Exatamente, que são duas pegadas diferentes. São duas pegadas diferentes também. São posicionamentos diferentes. Rotinas diferentes. Então, você pegar um prédio de implantação, como eu já participei também. Já participou? Já. A pegada é bem diferente. Eu peguei, inclusive, um Lead Platinum, AAA, né? Nossa, imagina. Que a demanda realmente ali é forte. É. Então, o nível dos fornecedores, a automação do prédio é completamente diferente. O nível de exigência de organização, de limpeza, e o nível que a gente é cobrado e, logicamente, que a gente também cobra os fornecedores. Desse ponto, parece que você está lendo meu pensamento. Como é que é a relação com o fornecedor? Qual é a primícia e qual é a situação importante? Me cita duas coisas. Fala assim, eu preciso disso para esse fornecedor andar par e passo comigo. Tá. Eu entendo assim, que a principal característica, seja com os fornecedores ou com administradoras e com os funcionários, talvez até principalmente com os funcionários, cara, é a confiança. Boa. Confiança do que é uma conexão, é um link que você não pode titubear. Previsibilidade. Ou tá junto ou não tá. Posso confiar que você vai terminar o serviço revisando, se precisa fazer isso, isso, isso. Tá claro? Tá. Repete para mim. Vou fazer isso, isso, isso. Beleza. Hoje, 5 da tarde vai estar pronto? Vai. Se você tiver algum problema, você vai me avisar? Vou. Essa é a confiança. E aí acontece. Aí acontece. Fornecedores, a mesma coisa. Escuta, o serviço que você está prestando aqui é essencial para a segurança da comunidade. Isso não pode ser erro de jeito nenhum. E é assim, No olho. Posso confiar em você? Tamo junto aqui? Você entendeu? Eu também conto uma parábola que ela também não é automática assim. Ela se constrói ao longo do tempo. Então, para você construir uma confiança, você tem que comer 1 quilo de açúcar e 1 quilo de sal com a pessoa. E ver até onde o cara vai. O quilo de açúcar você vai consumir rapidinho ali. Os dois vão de boa? De boa. Vou fazer um bolo aqui, vou fazer uma torta, vou fazer um pudim e tal. Mas e o sal? Mas e o sal?
Vamos comer um ovinho frito, um pouquinho para você, um pouquinho para mim. E aí, como é que estão as coisas? E aquele serviço lá? E aí, terminou? Tudo certo, tal, beleza. Próxima semana, um churrasquinho, mais um salzinho, e aí vai. Né? E aí você, ao longo do tempo, essa conexão, essa confiança, ela vai se construindo e ela vai ficando cada vez mais forte. E aí você sabe exatamente que fornecedor, que funcionário da administradora, que funcionário seu você pode contar, principalmente nos momentos ruins, quando o bicho pega, né? Quando as coisas acontecem fora da programação e você tem a certeza que você vai ligar para aquele cara e o cara vai te atender. Você sabe o que eu penso? Eu sou fornecedor de condomínio há 23 anos. Falo abertamente o quanto eu tenho de reverência para esse segmento, né? Você sabe disso, você me acompanha. Uhum. O fornecedor, uma vez eu tava numa empresa, aí deu um BO lá de eletrônica e tal. Aí falou, vamos resolver. Mas eu peguei a peça e levei. Não, primeiro troca aí. Aí o síndico falou assim pra mim, Manduque, mas o valor? Depois a gente vê isso. Mas eu tava respaldado com toda a diretoria, todo, né? E vamos resolver a parada aqui. Mas vamos resolver aqui o teu problema, a dor aqui. Isso. Porque segurança é prioridade e essa peça era fundamental dentro do processo. Perfeito. Depois a gente vê. Isso. Meu, esse cidadão ficou meu amigo É até isso, hoje. cara, é isso. Porque ele me enxergou, ele falou, enxergou a estrutura da empresa. Lógico. Né? De falar assim, meu, ele não tá me vendo só como boleto. Ele tá vendo realmente... Ele tá junto. Ele tá junto. Ele tá tão preocupado quanto eu estou em prestar um bom serviço isso. e deixar as coisas funcionando aqui isso, no condomínio. É isso. Então, acho que essa questão do açúcar e sal é aí. É isso. Porque enquanto você tá no açúcar, a analogia que eu faço, tá tudo bem. É isso. É gostoso, você consome legal, certo? Perfeito. Mas na hora que você vai pro sal... E que demora para ser consumido, né? E demora para você consumir. E se você colocar uma pitada de sal a mais É. na comida do outro do que na minha, Exato. vai descer quadrado para você, Exato. não é? Exato. E ao longo do tempo que a gente... Porque eu contei contigo agora. Aconteceu outra daqui a 2 meses. E qual é? Puta, o Doug chegou e resolveu de novo. E se não tivesse resolvido? Pois é. Entendeu? Vai sendo É construído. construção. Então, acho que o condomínio que você vem falando e o que é essa mensagem para muitos síndicos que estão chegando, até para os antigos, né? Sim. Para dar uma reflexão, né? Sempre. Sempre, cara. Vai lá, falou, deixa eu repensar. Exato. É pensar na construção do condomínio como essa união. É a questão da união. É. Esse, pegando o gancho que você está falando, Duque, para mim, esse é o grande objetivo do síndico. É criar uma comunidade. É isso. É uma comunidade que colabora, que cuida do condomínio, que cuida da organização, que cuida da segurança, É isso. que avisa na boa o síndico, que cobra na boa o síndico. Outro dia eu estava no elevador, entrou uma senhora, ela olhou para mim, tudo bem? Eu digo, tudo bem, a senhora. Ela falou, o zelador já passou para você a minha reclamação? Eu falei, ainda não, porque eu não encontrei ele hoje, mas se a senhora quiser, já pode reclamar diretamente para mim. Comigo aqui. É. E ela fez a reclamação dela lá. Eu falei, muito bem pontuado, vou chamar a atenção do zelador para esse ponto. Muito obrigado. Ponto. Mas você quebrou barreira. Quebrei totalmente. Então, eu tô aqui, gente, eu tô aqui. É. Eu acho que esse conceito também tem que levar. Sim. O programa fez sentido? Tá fazendo sentido? Total. 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 E que a gente vai fazer uma divulgação para o pessoal perguntar pra gente, né? Boa. E eu quero que você deixe a tua mensagem final e como achar o Fábio pra falar assim, ó, vai mudar a quadra não. Como é que era? A quadra é nossa. A quadra é nossa. Fala aí, meu amigo, por favor. Vamos lá. Antes de deixar meus contatos, Du, que eu tenho uma mensagem final, Isso. até uma reflexão, né, que você falou aí dos síndicos que já atuam há bastante tempo, para eles repensarem um pouquinho, né, toda essa parte. Que é a seguinte, nas relações humanas existem 4 níveis de relação. A primeira é o afeto. Então, olhando para o lado do síndico, o síndico que está esperando afeto é aquele que espera o sorriso do morador, um abraço, um aperto de mão, uma mensagem, um carinho, um joinha. Não é muito legal você ficar nesse nível aqui, porque ele é básico demais. Porque senão você vai começar a sofrer demais, você vai ter umas expectativas que muitas vezes não vão
ser atendidas. O segundo nível é o reconhecimento. E aí, você fez uma reforma lá, puta, ninguém mandou um joinha, ou só tive 2 joinha, nem um coraçãozinho, porra. Pô, nada, nem um parabéns. Entendeu? Você também não pode ficar nesse nível esperando ser reconhecido o tempo todo. Aí mata a tua expectativa e realidade. Nível 3, recompensa. Duque, muitas vezes a recompensa para um síndico é o interfone ou o celular não tocar depois das 8 da noite. É um final de semana tranquilo, cara. Que se você já chegar nesse nível, boa, já tá legal. Bom, eu só quero tranquilidade aqui agora. Estou fazendo bem o meu trabalho, não importa se eu tenho afeto, não importa se eu tenho reconhecimento, mas eu estou tendo a minha recompensa aqui. Estou recebendo em dia, o pessoal está entendendo que eu estou trabalhando, tem a tolerância aqui e tudo mais, né? E aí eu pego um gancho, que é exatamente o nível 4, que o que é que nos diferencia dos animais? Eu tenho uma cachorrinha, a Área. Ela tem e ela recebe e me dá afeto. Eu reconheço ela, muito bem, pegou a bolinha e tal. E eu dou a recompensa, que é um petisquinho ou coisa parecida. Então, tudo isso os animais têm, iguais nós seres humanos. Só que tem o nível 4, que só os seres humanos têm, que é o propósito. A minha cachorrinha, ela acorda todo dia, mas ela vai comer, fazer as necessidades, brincar. É condicionado. E ela está sempre ali, afeto, reconhecimento, recompensa. Porque condicionou esse processo. Isso. O nosso já tem o nível 4, é o raciocínio. É o propósito. É o propósito. É o porquê. É o porquê. Por que que a gente acorda todo dia? Por que que eu estou trabalhando como síndico? Por que eu sou um executivo de empresas? Qual é o meu propósito aqui? Né? É ajudar minha família, é ajudar meus pais, é comprar uma casa nova, sabe? A gente tem esse propósito. E aí eu quero deixar essa reflexão, né, para todos os gestores condominiais. Sensacional. Para que, puxa, não fica ali no afeto, esperando reconhecimento. Sobe a régua, nem a gente. recompensa. Vai lá pra cima. Tenha o seu propósito, faça uma boa gestão, estude, se comunique. Mas é a autoridade que vai levar isso. Isso, é a liderança. É a liderança. Do que tudo começa e termina na liderança. Perfeito. Né? E o síndico tem que entender que ele é o grande líder ali do condomínio. Perfeito. É o líder do patrimônio, é o líder de uma comunidade, são vidas que para ter, né, os 3 S's ali, salubridade, sossego e segurança, ele é o grande responsável por isso. Perfeito. Né? Meus contatos no Instagram, @síndico-com-propósito, e meu LinkedIn, Fábio Interaminense. Esse sobrenome é meio diferente, mas você mistura Inter com Fluminense que dá tudo certo. Tá tudo certo. Obrigado, meu amigo. Obrigado você, Gostou? Duque. Adorei. Sensacional. Bom viu? demais. Tamo junto sempre. E vamos fazer uma segunda edição. Bora. Pra falar mais desse negócio do propósito. Bora. Desse pensamento mais evoluído aí. Eu topo. Topa? Pra não ligar pro síndico 11 horas da noite. Isso. Sem precisar. Que ele tem que educar muitas vezes. É isso. Né? Nós vamos falar Ser sobre um isso. líder. Obrigado. Fechado. Honrado com a tua presença. Eu que o diga. Tamo junto. Galera, Obrigado. aí ó, propósito. Leva isso em consideração. Tamo junto. Me despeço do meu jeito. Um abraço.